Você está ao vivo. Aí, agora sim. Pronto? Deixa eu ver. Não, você entrou no Não, coisa. você Fala. saiu, você não tá ao vivo agora, Ana. Ao vivo. Você está lá, continua, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Agora apareceu, ó. Não tinha atualizado. Então, É. tá, agora tá certo. Ufa! Deu aqui uns panes, mas já tá tudo resolvido. Bom, gente, então, oficialmente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal. Fazia tempo que eu não fazia live aqui no canal. É que eu tenho o canal do YouTube também, aí eu fico perdida, mas é live no perfil do Instagram, que depois também eu coloco lá no meu canal no YouTube, né? Mas estava com saudade de dividir ao vivo, de fazer as interações aí com vocês que se interessam por esse assunto, a alfabetização, tá certo? E o que eu proponho para hoje, né? O nosso assunto, a nossa conversa vai ser sobre os 4 passos. Eu tô olhando aqui do lado porque tá as minhas anotações, tá bom? Então, para hoje, o assunto 4 passos para ser mais eficiente na hora de alfabetizar, né? Então, aí eu tava pensando, falei, mas 4 passos, né? Dá uma ideia de sequência, de que uma coisa tem que vir para depois aparecer a outra, né? Uma coisa que precede a outra, algo mais encadeado. Mas não, aí eu parei e pensei, mas não seria tão assim. Então eu poderia trocar os 4 passos por 4 fundamentos. Fundamentos para ser mais eficiente na hora de alfabetizar, né? E o que a gente mais quer é ser eficiente naquilo que a gente faz, não é? Não importa se a gente é professor, se a gente é... Boa noite, Beatriz. Tudo bem, querida? Então, e não importa o que a gente faça, né? Mas a gente procura ser o melhor possível naquilo que a gente faz e eficiente. Então, no nosso caso, né, dos professores, alfabetizadores, por que a gente procura tanto a eficiência, né? Porque vai ser bom para nós, assim, no meu pensar, é bom para nós, porque a gente vai trabalhar sem estresse, sem tanta dor de cabeça, porque você é eficiente naquilo que você faz, você gera mais resultados, né? Então você vai trabalhar de forma mais tranquila, mais segura. E para os alunos, por que é bom nós termos um trabalho eficiente? Porque eles vão aprender mais rápido, de uma maneira mais significativa e que aquilo realmente vai valer a pena, vai ter sentido para eles. Então, essa eficiência tem 2 vias, né? Para nós e para os alunos, certo? Muito bem, então, explicado aqui o título da live, vamos então para o nosso primeiro fundamento, tá? Vamos chamar assim, primeiro fundamento. Então, o primeiro fundamento que eu escolhi, tá? Tem vários, né? Mas os 4, assim, principais para mim. O primeiro é ter uma metodologia de trabalho, tá? Então, nós que vamos lá alfabetizar, que temos o nosso trabalho docente, nós temos que ter uma prática, né, metodológica para a gente fazer todo o nosso trabalho na sala de aula. Ninguém aprende alguma coisa ou vai ensinar alguma coisa sem um método, sem um passo a passo, né? Não existe isso. Por exemplo, você vai aprender a fazer arroz, você vai aprender a costurar. Então, a pessoa que vai te ensinar, ela vai falar, primeiro você faz isso, depois você faz isso, assim, 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 até sair o arroz.
Costurar a mesma coisa. Primeiro você tem que ir lá aprender os traçados para fazer o molde. Como é que faz essa medida? Depois do molde você vai não sei para onde. Você vai aprender as linhas, como mexe na máquina e uma porção de coisas. Então é um passo a passo, né? Então tem lá uma sequência e assim por diante. Então ninguém aprende, ninguém ensina nada sem um passo a passo. E igual na nossa sala de aula. Quando nós vamos alfabetizar, nós também precisamos de um passo a passo, né? De um caminho, de uma direção. Ninguém chega, nós não podemos, né? Chegar na sala de aula, hoje eu dou isso, amanhã eu dou aquilo outro. A minha amiga me deu essa atividade que ela falou que é ótima, então eu vou aplicar, mas eu não sei porquê, mas ela falou que é ótima, acho que dá certo, eu vou aplicar. Às vezes essas atividades não têm nenhuma relação com a outra, em termos teóricos também, né? Fundamentos teóricos também, uma coisa não se encaixa na outra, e assim vai. Cada dia é uma novidade, né? Então, isso traz o quê? A ineficiência e não a eficiência, que é o que nós estamos buscando todos os dias na nossa sala de aula e que é o que eu quero tratar aqui. O que a gente pode fazer para sermos melhores, mais eficientes, gerarmos mais resultados na hora de alfabetizar, né? Então, esse negócio de pega aqui, pega ali, hoje é isso, amanhã é aquilo, ele gera a ineficiência. Por quê? Você não tem um caminho, né? Todo dia você está indo para um lado, né? Imagine, você quer ir para São Paulo, né? Você está num determinado ponto, você quer ir para São Paulo. Então, você tem um caminho a seguir para ir para São Paulo. Se cada dia você pegar uma rota, né? Ah, hoje eu vou por aqui. Aí você desiste daquela rota. Não, hoje eu vou por aqui. Quando você vai chegar em São Paulo? Não é mesmo? Então, é assim que a gente tem que pensar, né? A metodologia é um caminho que você segue, você sabe, tá? Como se dá esse caminho para onde você quer chegar, que no nosso caso é alfabetizar os nossos alunos, tá bom? Então, a metodologia aqui, antes de eu falar o que eu ia falar, eu vou dizer aqui para vocês como que é importante, né? Nós temos a direção certa, aí é uma escolha, né? Lembrando que essa metodologia, esse caminho, ele é uma escolha que você faz, porque não tem um certo, tá? Não tem um certo, mas você escolhe um determinado caminho que você entende como o mais apropriado, vamos dizer assim, e traça por ele, tá? Já eu vou especificar mais isso daí. Mas eu quero aqui relatar para vocês, no meu início, né, o meu início de professora, né? E aí, gente, que eu não tinha caminho nenhum para seguir mesmo. Eu não tinha caminho nenhum, não tinha experiência. E eu peguei, quem já ouviu aqui, né, eu falar sobre isso, em outras lives eu já falei. Mas é o seguinte, no meu início, eu não tinha metodologia nenhuma. Eu fui com tudo que eu sabia, né? O que eu sabia? Do jeito que eu tinha sido alfabetizada, né? Que era através da silabação. Então, eu fui por aí, né? Mas assim, saber que eu não sabia seguir certinho o método da silabação, tá? Eu não sabia. Mas eu tinha o quê? Memórias. Eu tinha memórias de como eu fui alfabetizada e eu usava isso daí, né? Então, um dia eu lembrava de uma coisa, eu colocava a família silábica lá, aí depois a amiga falava outra coisa, e eu ia indo. Cada dia era uma novidade, eu não tinha direção, eu não sabia como que eu ia chegar, eu não sabia como alfabetizar, na verdade, né? Como atingir o meu objetivo, que era alfabetizar as crianças. Então, o objetivo eu sabia, o fim. Eu sabia que eu queria que as crianças lessem e escrevessem. Mas como eu ia chegar até isso, eu realmente não sabia, eu estava perdida. Então, cada dia era uma novidade. Então, eu ia por aqui, depois eu ia por lá e achava que alguma coisa ia dar certo, né? Sem ter essa clareza de que a gente realmente precisa ter ações determinadas
intencionais, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Mas enfim. Então um dia era silabação. Aí eu tive a minha amiga, né? Ela começou a fazer um curso de alfabetização e começou a trazer as novidades do curso. O que eu fiz? Comecei a aplicar as dicas que ela falava. Então, era uma miscelânea de coisa, né? Então, cada dia era isso. E não é assim que a gente trabalha, tá? Eu tô relatando aqui um pouco da minha história para dizer que não é assim que a gente trabalha. Nós temos que ter clareza do nosso fazer pedagógico. Eu faço isso porque eu sei que no final vai dar aquilo, tá? Então, essa clareza é muitíssimo importante. Então, se você ainda não tem clareza do porquê que você faz, como você faz, se você ainda tem alguma dúvida, algo tá um pouco nebuloso ainda, então busque esclarecimentos para essas suas questões, porque aí vai fazer o quê? Vai te tornar mais eficiente na sala de aula, tá bom? Na hora de alfabetizar. Então aqui é sobre o caminho, o direcionamento que nós temos que ter, é o que nos torna mais eficiente na sala de aula e não cada dia levando uma novidade para os alunos, tá bem? Aí vocês podem me perguntar, mas então o que você sugere, né? Existe um método apropriado? Existe o melhor método, né? Essa questão de método, gente, ela já deu muito pano para manga, até hoje ainda, né? Aí a discussão de qual é o método melhor, o mais eficiente, enfim, tá? Há sim discussões em volta dessa questão. Mas eu, professora Ana Cláudia, eu trabalho, tá? Na linha psicogenética, tá bom? Então, essa é a minha linha metodológica de trabalho, é trabalhar na linha psicogenética. Então, o que vem a ser isso? É partir de como a criança aprende, tá? Mas como a criança aprende? Então, eu entendi, né, ao longo aí da minha jornada, dos estudos e participando de cursos, enfim. Então, eu entendi que a melhor maneira para nós levarmos o conhecimento do sistema de escrita à criança, para fazer com que ela compreenda, é através da linha psicogenética, porque a gente aborda essa questão. Mas como é que a criança aprende? Então, você parte deste princípio, como a criança aprende? E a partir daí que se dá todo o seu fazer pedagógico, a partir dessa questão, tá? Mas como eu ensino? Então, a gente tira um pouco o foco de como eu ensino e vou para como a criança aprende. E a partir daí, a gente começa a traçar todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho de alfabetização, tá? Muito bem. A Maria José Nóbrega, né? Maria José de Nóbrega ou Maria José Nóbrega, ela é uma estudiosa da alfabetização, tá? Das questões de alfabetização, ela é uma estudiosa, é um nome muito conhecido no Brasil, né? Pelas questões de alfabetização. Então, se você não conhece a Maria José Nóbrega, também é um nome muito bom aí para você dar uma pesquisada, tá bom? Que ela fala bastante sobre alfabetização. E eu fiz um curso com ela, que ela direcionava o curso de alfabetização, fiz pela Nova Escola, tá? E ela conceitua o método. Então, ela diz assim, então o que vem a ser o método? O método, ele é uma resposta para algumas questões didáticas que nós temos. Então, por exemplo, que material que eu vou usar? Para quem eu vou direcionar esta ou aquela atividade? Como eu vou planejar as minhas aulas, né? Então, essas questões didáticas, quando você vai respondendo essas questões didáticas, é porque você já tem um método, certo? Você já tem uma metodologia de trabalho. Esta atividade vai ser para aquele aluno, por causa disso. Então, você já tem um caminho pelo qual você segue que te faz planejar e pensar que aquelas atividades têm que ser para o Pedro e não para o Paulo, tá bem? Bom, eu vou trabalhar com listas, né? Vou trabalhar com listas. Mas por que você fez a opção pelas listas?
essa resposta do porquê que você fez a opção pelas listas é porque você tem um embasamento, né, além de teórico, mas metodológico também, porque você sabe das vantagens que se tem de trabalhar com a lista, com esse gênero, e também de trabalhar com a palavra. Então veja que na lista a gente não trabalha com a sílaba, eu não trabalho com fonema, eu trabalho com a palavra, e a partir daí a gente vai explorando, né, fazendo as devidas explorações, intervenções e tudo mais. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão do método, né? Então, o método é o seu caminhar, é o seu direcionamento, são as suas ações didáticas que você tem ali como base para todo o seu trabalho de professor alfabetizador. Então, eu sigo este caminho aqui, ó, tá? Então, para alfabetizar, eu faço isso. É a sua metodologia, tá bom? Posso agregar outras ações? Pode, desde que você saiba o porquê você está agregando isso e aonde vai te levar, tá bom? Aí, beleza, sem problema nenhum. Boa noite, Maria Emiliano. Boa noite. Bem-vinda. E então a questão do método, gente, é essa, tá? Bom, eu trabalho assim, assado. Eu soube de uma forma de trabalho, busquei conhecer um pouquinho mais a fundo, quero agregar no meu fazer pedagógico. Posso? Lógico que pode. Sendo intencional, né? Só reforçando, sendo intencional, você sabendo por que você quer agregar aquilo, vai te levar aonde? Vai tornar mais eficiente o seu trabalho? Pode, tá? Pode. O importante é nós termos consciência e clareza daquilo que nós estamos fazendo. Sempre, tá? E assim, gente, ó, durante aqui a live, se vocês forem tendo dúvidas, perguntas, comentários, vão deixando aí aqui nos comentários, que aí eu vou dando uma olhadinha aí, eu vou respondendo, tá bom? À medida aí que a aula vai passando, eu vou responder. Bom, falamos então do primeiro fundamento, né, que é a metodologia de trabalho. E uma outra questão que eu quero também falar sobre aqui a metodologia é a seguinte, né? Eu sei que ela é eficiente, que a minha metodologia, engasguei, que a minha metodologia de trabalho ela é eficiente. Como que eu sei que ela é eficiente? Pelos resultados que ela gera, tá? Então você vai observando isso. O jeito que você está trabalhando tá gerando os resultados que você quer? Pensa, reflita. O jeito que eu estou trabalhando, que eu estou abordando esses conteúdos, tá gerando o resultado que eu quero para os meus alunos, né? Então, é assim que a gente vê se está sendo eficiente ou não. E uma coisa também que eu acho muito importante, você acredita na metodologia que você está realizando, que você está colocando em prática, você acredita nela, tá bom? Porque às vezes a pessoa trabalha, mas ela acha que aquilo não vai dar resultado. Então, como que pode, né? Se você que está pondo em prática, se você não acredita no seu próprio trabalho, aquilo não vai dar fruto nenhum mesmo. Porque primeiro você tem que acreditar, não, isso aqui dá certo por causa disso. É o conhecimento também que faz você acreditar, né? Ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Não, eu sei, a teoria diz isso, essa forma de trabalhar foi já comprovada cientificamente por muitos resultados. Eu vou fazer, vai dar certo e eu acredito. Então, você também tem que acreditar no seu trabalho, tá bom? Naquele caminho que você escolheu. Certo? Até aqui, tudo bem? Vamos seguir então, mais um pouquinho pra frente. Tá, e aí, qual que é o segundo fundamento que eu coloquei aqui como
tornar, né, sermos mais eficientes na hora de alfabetizar. Qual que seria? Conhecer o meu aluno, tá? Então, isso é fundamental, não é? Para a gente ser mais eficiente na sala de aula, é conhecer o seu aluno. E como que eu conheço o meu aluno? O nome, os pais dele, de onde ele vem, onde ele estudava, também. É uma forma de conhecer o aluno, isso também é importante. Mas, pedagogicamente falando, conhecer o seu aluno é saber o que ele pensa a respeito da escrita, tá? Então, o que será que o Joãozinho, a Maria estão pensando a respeito da escrita? O que eles já trazem de conhecimento para a escola? Porque, gente, já é muito sabido que as crianças vêm para a escola com conhecimentos a respeito da escrita, tá? Ah, mas por que isso acontece? Primeiro, porque a maioria, frequenta a educação infantil, tá? E lá na educação infantil há sim os momentos, né, aos momentos que fazem, de uma forma ou outra, pensar sobre a escrita dentro de uma brincadeira, dentro ali já aprendendo o próprio nome, o nome dos colegas, vamos escrever um bilhete para casa, entenderam? Então, esse processo, né, da criança até chegar para nós no ensino fundamental, então já faz a criança começar a ter as hipóteses, ideias a respeito da escrita. E também, gente, no mundo que nós vivemos, né, na cultura letrada, ela é imersa, né, nesse mundo letrado. Então, alguma coisa ou outra ela começa já a imaginar a respeito da escrita, tá? Não estou dizendo que somente ter o contato com a cultura escrita faz ela aprender a ler e escrever. Não, não é isso. Mas ela vendo a mãe escrevendo, ela vendo o pai lendo, a tia, a avó. Ah, esqueci tal coisa, eu preciso anotar. Então ela vai elaborando algumas ideias a respeito desse objeto, né? De conhecimento que é escrita. Ela vai sim elaborando, tá? Mas isso vai ser formalizado onde? Lá no fundamental, tá? Na educação infantil, né? E depois lá no fundamental conosco, tá bem? Então nós temos que conhecer o nosso aluno. O que será que ele já sabe a respeito da escrita? Quais são as hipóteses que ele tem? E como é que a gente conhece o nosso aluno? Como que eu conheço o meu aluno? Como que eu sei o que ele pensa já da escrita? A gente vai saber isso realizando uma atividade que a gente nomeia de sondagem, diagnóstico de escrita. Então, através dessa sondagem, desse diagnóstico, que é uma atividade, né, de escrita, que a gente pede para a criança escrever, é aí que ela revela para mim o que ela pensa sobre a escrita naquele momento, tá? Naquele momento. Então, dessa forma, você vai conhecer. Só que o que antecede a isso? Você, professor, precisa, então, saber disso. Você precisa saber que a criança elabora hipóteses, tá? E quem nos dá esse conhecimento? A linha psicogenética, né? Então, as pesquisas da Emília Ferreiro, com a Ana Teberoski, elas chegaram a esse conhecimento. Então, como a criança aprende? Ela vai elaborando hipóteses sobre a escrita, até chegar à escrita alfabética, que é muito próxima da convencional, como nós conhecemos, tá? Então, você, professor, precisa ter conhecimento disso para depois fazer esta esta sondagem, esse diagnóstico, para saber o conhecimento que o seu aluno tem, tá bom? Ótimo! E aí, então, você vai ter esse conhecimento, você tendo esse conhecimento das hipóteses, como identificar cada hipótese, você então vai ser capaz de saber o que o seu aluno sabe sobre a escrita. E a partir daí, então, você vai traçar todo um planejamento, você vai saber direcionar as atividades de uma forma coerente com o pensamento dele, para que ele possa avançar de um nível para o outro, tá?
Porque o aluno, ele percorre um processo evolutivo, tá? Então, ele tá no nível pré-silábico, tenho que fazer essa criança avançar para o nível silábico. Tá no nível silábico, tem que fazer essa criança avançar para o nível silábico alfabético. Está no nível silábico alfabético, preciso fazer essa criança avançar para o nível alfabético, né? Está no nível alfabético, tem o nível alfabético, ortográfico, já vai escrever de uma forma mais ortográfica, né? Dentro das convenções, como um escritor, né? Como nós, né? Que temos conhecimento da língua, fazemos, né? Se é com R, se são 2 R's, tá bom? Então, todo esse percurso evolutivo a criança faz com o nosso auxílio, com as nossas intervenções. Então, segundo fundamento é nós conhecermos, né? Primeiro, as hipóteses. Saber identificar essas hipóteses e aí, para depois eu saber o que é que o meu aluno, como é que ele está pensando nesse momento, tá bom? Porque na escrita dele, ele vai ter uma hipótese quando ele escreve. Aí você vai identificar, esse jeitinho aqui que ele escreveu é silábico com valor sonório. Aí você já vai traçar ali um planejamento, as atividades, né, que são boas para esse aluno avançar dentro dessa hipótese aí, tá bom? Então, conhecer o seu aluno, fundamental para sermos eficientes na sala de aula. Por quê, né? Porque, Ana, a gente precisa conhecer nosso aluno. Posso tratar todo mundo igual? Chegou lá, primeiro dia de aula, vou ensinar o alfabeto, depois ensino as vogais, depois eu vou para as consoantes, e aí eu vou lá, letra A, depois eu vou para a letra B. Então, é o seguinte, nós temos que entender isso, tá? Entenda que as crianças vão para a escola com ideias já a respeito da escrita. Elas não chegam iguais. Elas nunca vão chegar iguais. Por quê? Primeiro, elas partem de lares diferentes. Então, tem famílias que são mais... tem mais contato com a cultura escrita, vamos dizer assim. Os pais leem mais, livros, revista, estão todo o tempo ali, né? Vê o irmão mais velho estudando. Então, já uma outra casa já não tem nenhum nada para ser lido, só tem a televisão. Então, vejam que são crianças que vão ter, logicamente, ideias diferentes a respeito da escrita. Então, nós temos que considerar isso na hora de alfabetizar, tá? Por que eu preciso considerar isso? Para você ser mais eficiente. Porque se você tratar todo mundo igual, eles não são iguais. Então, aí, você vai atender, por exemplo, o Pedrinho, tá? Mas o Joãozinho você não consegue atender. Aí você não entende por que o Joãozinho não avança. Ai, olha só, o menino não vai pra frente. O menino não sabe letra nenhuma. O menino isso, o menino aquilo. Por quê? Porque você não está conseguindo chegar nas necessidades dele. E como que você chega na necessidade do aluno? Conhecendo ele. E como que eu conheço o meu aluno? Como eu quero saber o que ele pensa da escrita. Faça a sondagem. Saiba identificar as hipóteses. Percebe? Então, isso, gente, é um bom alfabetizador. É um bom professor alfabetizador, ele tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, tá? Certo? Até aqui? Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. Segundo fundamento, já dei aqui a explicação. Vamos, então, para o terceiro fundamento. O que eu escolhi aqui, ó, como terceiro fundamento? Eu escolhi ter conhecimento sobre o sistema de escrita alfabético, sobre o famoso CEA, né? Que a sigla é CEA, é CA, não tem I, CEA. SEA, Sistema de Escrita Alfabético, e ainda tem gente que fala, não é que tem gente que fala, que realmente é, Sistema de Escrita Alfabético Ortográfico, né? Porque nós temos as convenções ortográficas, nós temos as regras, né, que ditam como nós temos que escrever ou não, para que todo mundo
que fala a língua portuguesa entenda, né? Então, por isso que nós temos as regras, nós temos as convenções, para que todo mundo escreva de forma igual e que nós possamos nos entender dentro da língua, né? Muito bem. E aí, gente, o que é que assim que eu sinto, sabe? Eu vou falar que eu sinto. Eu sinto que muitos professores, quando a gente vai tratar de sistema de escrita, muitos professores acham que sistema de escrita é só saber hipótese de escrita. É só você saber identificar hipótese de escrita. Ah, isso aqui é pré-silábico. Ah, isso aqui é silábico com valor. Isso aqui é silábico sem valor. Isso aqui é uma escrita alfabética. E aí o professor tem uma ideia, né, assim, errônea, vou dizer, né? Errônea, de que o sistema de escrita é só saber identificar a hipótese, tá? E tem mais, somente saber identificar hipótese não é suficiente para você traçar o seu planejamento na sala de aula também. Só saber identificar hipótese não dá conta, tá? Por quê? O que a gente precisa saber além de identificar a hipótese? Interpretar essa hipótese. Eu já falei, já fiz postagens sobre isso e bato ainda nessa tecla. Já falei várias vezes, né? E continuo falando. A gente precisa saber interpretar essas hipóteses de escrita. Você identificou. Ah, é um aluno pré-silábico. Tá bom, você identificou. Tá, mas o que você vai fazer agora para ele avançar, para ele mudar de nível? Quais são as suas ações agora? O que você vai fazer? Qual tipo de atividade você acha que é boa para esse aluno ir adiante, você sabe? Tô em dúvida. Então, o que eu sinto? Que os professores, né, muitos professores, né, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho contato, vejo assim, que... Apareceu uma mensaginha aqui. Olá, Gi, boa noite, bem-vinda, obrigada pela visita. Eu vejo que só estão, parece que foram treinados somente para identificar hipótese. E o que vai fazer depois, não sabe. Não estão preparados para isso, tá? E uma coisa interessante que eu vi num vídeo da Thelma Vaz, é um outro nome também muito conhecido, né, sobre a alfabetização. Então, a Thelma Vaz, ela é bem conhecida aqui no estado de São Paulo, no meu estado, e também, né, em outros lugares também. Bom, enfim, a Thelma Vaz, uma grande estudiosa também do assunto, né, da alfabetização, ela disse o seguinte, eu achei muito interessante. Falei, tá vendo? Que eu não acredito que esteja no caminho certo. Veja só. Ela disse assim, quando a Emília Ferreiro, também já pus isso nas minhas postagens, quando a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas fizeram, né, esta pesquisa sobre como a criança aprende, essa investigação, e aí fizeram todo um trabalho e chegou-se então às hipóteses. Elas não estavam nem um pouco preocupadas em como isso ia refletir na sala de aula, tá? Como que nós teríamos que tratar, que fazer para um aluno avançar de uma hipótese para outra. Não, a preocupação delas não era essa, tá? A preocupação delas era, vamos dizer assim, era em aspectos científicos, tá bom? Não didáticos. Aí sobrou pra gente, né? Sobrou para nós aí começarmos a pensar formas de fazer essas crianças avançarem o pensamento, tá? Então, professores que já abriram o caminho, né? Já pensaram nessas atividades, nessas situações de aprendizagem. Então, hoje nós sabemos já com maior clareza de atividades que são melhores, de atividades que não são tão eficientes, tá bom? Então, vejam só, por isso que eu tô dizendo que identificar as hipóteses não é suficiente.
nós temos que interpretar as hipóteses, porque é a partir dessa interpretação que eu vou conseguir traçar o planejamento e elaborar as situações de aprendizagem que sejam eficientes para esse ou para aquele aluno, de acordo com a sua hipótese, tá bom? Então, eu sinto isso, gente, que os professores estão muito preparados para identificar a hipótese, mas não para interpretar e o que fazer depois. Então, isso nós temos que cuidar disso também, tá? Eu tenho dúvida a respeito disso, eu fico muito confusa, eu sei identificar a hipótese, fazer uma sondagem, um diagnóstico, eu faço. Mas depois, o que eu vou fazer com esses alunos aqui? Eu fico um pouco em dúvida, eu acho um pouco difícil pensar o que eu vou fazer depois. Então, essas questões, você precisa, como fala? Começar, então, a clarear na sua cabeça, tá bom? Precisa ser mais fácil, né? Essas questões precisam ser mais claras. Eu acho que a palavra que eu consigo encontrar é essa agora, mais clara, mais nítido para você, não nebuloso, tá? Não algo assim confuso. Você precisa ter clareza disso, tá bom? Então, vá atrás, busque. Como será que eu vou? Eu tenho um caminho para você. Mas aí lá no finalzinho da live, eu vou te dizer, tá bom? Professores que estão com dificuldades dessas questões, aí no finalzinho lá da live, eu posso te indicar um caminho, certo? Sobre isso daí. Gente, então. E aí, a gente precisa conhecer o sistema de escrita. Lembrando que não é só identificar a hipótese que você tem conhecimento do sistema de escrita, tá? O sistema de escrita, gente, ele tem várias propriedades, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo aqui. Vocês já viram quando a criança escreve, por exemplo, ela quer escrever, uma criança alfabética, tá? Ela quer escrever escola. Aí ela escreve secola. Então, é escola, E-S-C-O-L-A. Aí a criança escreveu escola. Ela lê para você escola, só que tá escrito secola, S-E-C-O-L-A. Aí o professor olha aquilo e fala, tá trocando letra, tá vendo? Tá com dúvida aqui ainda, essa criança. Não sei não se tá alfabética ainda. Tá trocando as letras, tá vendo? Era para começar com E, ela me colocou S. Não sei se vou deixar ela com o nível alfabético, né? Os professores aí que precisam marcar hipótese para acompanhar todos nós, né, fazemos isso. Para acompanhar o processo evolutivo da criança, a gente vai lá marcando, né, nas nossas anotações, a hipótese que a criança está. Não sei não se eu vou deixar ela no nível alfabético. Tá trocando letra aqui. Não sei, vou pensar. Por que o professor, ele tem essa postura? Não sei, vou pensar, ele fica em dúvida. Eu acho que não tá alfabético. Por que ele tem essa postura? Porque falta o conhecimento para ele. Pois é. Falta o conhecimento para ele de uma das propriedades do sistema de escrita, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui? Este livro aqui, gente, que é do Arthur Gomes de Moraes, tá? Eu uso ele para estudar sistema de escrita alfabético, tá bom? Aqui, lá na página 51, ele trata das propriedades do sistema, tá bom? E aí, tem ele enumerou. Então, a 10 diz assim: as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais, tá bom? Então, CV, consoante vogal, CCV, consoante consoante vogal, CVV, consoante vogal vogal, CVV, aí ele repetiu aqui, CVC, consoante vogal consoante, V, só vogal, né? Tem sílaba que é marcada só com vogal. VCC, vogal, consoante, consoante. Boa noite, Sueli. Bem-vinda. E uma sílaba, né, bem extensa,
que é a consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Então, ele está dizendo aqui que as combinações para a formação silábica, elas podem variar desse jeito que eu acabei de falar. Mas a estrutura predominante no português é a sílaba CV, que é a mais recorrente. O que é CV? Consoante vogal, tá? E todas as sílabas do português contêm ao menos uma vogal. Então, isso aqui, gente, é propriedade do sistema de escrita. Tá bom? É uma propriedade do sistema de escrita. Aí, o professor não tem conhecimento disso, fala que a criança está trocando letra. Ah, tá trocando a ordem das letras aqui. Mas veja só, o que está por trás disso? É isso que eu quero que vocês entendam. O que está por trás dessa escrita? Não é que a criança está trocando as letras. Olha só o raciocínio da criança. Ela entendeu, ela percebeu, a percepção dessa criança entendeu que acontece muito o que na escrita? Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Que os pedacinhos das palavras, a maior parte deles é marcado por consoante vogal. O que ela faz com a escola? Não pode começar vogal consoante, tem que ser consoante, vogal. Porque veja só, lá no có é consoante, vogal. No lá é consoante, vogal. Então, no esse também tem que ser. Então, Peraí que eu vou lembrar a palavra, gente. Eu não quero esquecer. É uma regularidade que ela encontrou na escrita. Então, por isso que ela coloca consoante, vogal e não vogal consoante. Então, a criança, o seu aluno, ele não é que ele não sabe a ordem, tá trocando letra. É uma regularidade que ele percebeu na escrita e que ele tá ali mostrando para você. Olha como ele é avançado. Ele percebeu uma regularidade ali na escrita. E como é que eu sei? Porque eu tenho conhecimento dessa propriedade, porque eu estudei. Você também precisa, tá? Para nós sermos mais eficientes, nós precisamos de conhecimento. E conhecimento do que, minha gente? Professores, alfabetizadores, do que? Do sistema de escrita, tá? Então, um bom período do meu fazer docente, eu também não tinha conhecimento dessas propriedades. A partir do momento que eu tomei consciência dessas propriedades, muita coisa, gente, muita coisa muda na sala de aula, porque você tem um outro olhar para a criança, sabe? Você olha a criança e fala, puxa vida, olha só como ela tá pensando, olha, tá vendo? Tá aqui, já entendeu como se forma a sílaba mais recorrente, tá? E aí, tá bom, Ana, legal. Mas qual é a intervenção que eu faço para essa criança? Então, você espera aí um pouquinho, tá? Uma segurada aí, espera aí. Então, terceiro fundamento é ter conhecimento do sistema de escrita. Ter conhecimento do sistema de escrita. Vai atrás, corre lá, vai atrás dos livros que falam sobre o sistema de escrita, tá bom? Professor alfabetizador tem conhecimento profundo do sistema de escrita e a gente nunca para, a gente sempre vai se aprofundando mais. Ana, eu preciso então correr atrás disso. Isso mesmo, no final da live eu tenho um caminho para você. Aguenta aí, tá? Ótimo. Então, falamos sobre o terceiro fundamento. E o quarto e último, que eu vou expor nessa live aqui, tá? Que já tá aqui, ó, encaixadinho no terceiro, tá? Que é das boas intervenções. Então, para ter um trabalho eficiente na hora de alfabetizar, ter uma metodologia de trabalho, saber por onde você vai seguir, escolha o seu caminho, tenha intencionalidade. Por que eu faço isso e não aquilo? E como é que eu faço isso? Tá? Então, o seu fazer metodológico, as suas práticas metodológicas, por que você escolhe essa atividade? Por que você planeja sua aula desse jeito? Por que você começa assim e não assado? Tá bom? Tendo clareza de tudo isso, te torna eficiente na hora de alfabetizar. Segundo, qual que é o segundo, gente? Fundamento mesmo que eu falei? Conhecer o seu aluno, lógico, conhecer o seu aluno. Será que ele pensa já a respeito da escrita? Considere que seus alunos não chegam iguais na sala de aula, não chegam mesmo,
tá bom? E se você... eu ia falar um negócio, esqueci, lembrei agora. Se você escolheu trabalhar dentro da linha psicogenética, tá? Que é a escolha que eu faço para o meu trabalho de alfabetização é a linha psicogenética, é partir da pergunta, né, do princípio, como é que a criança aprende? Então, isso que é o meu norte. Como é que a criança aprende? Eu parto daí. E aí, através desta pergunta, eu começo a traçar todo o meu planejamento, as atividades, como eu vou avaliar meu aluno, é a partir dessa pergunta. Como é que o meu aluno aprende? Tá bom? E como que eu sei? Como que ele aprende? Ele aprende elaborando hipóteses, refletindo, pensando sobre. É assim que ele aprende. Então, eu preciso conhecer. Como é que eu sei? Né? O que ele já tá... Como eu sei o que ele está pensando? Fazendo a sondagem. Conhecendo a sua hipótese naquele momento. Certo? Muito bem. O terceiro foi o que a gente acabou de falar, que é conhecer o sistema de escrita. Bom, se eu alfabetizo, se eu quero que o meu aluno se aproprie do sistema de escrita, então eu primeiro preciso conhecê-lo profundamente, para eu saber ali o que é que as minhas crianças estão fazendo ali. Por que é que ela fez isso nessa atividade? Então, muita coisa é explicada quando você começa a conhecer as propriedades do sistema de escrita, certo? E o quarto, então, fundamento para nós sermos eficientes na sala de aula é fazermos boas intervenções. Não apenas intervenções, mas boas intervenções. E como que eu faço boas intervenções, Ana? Como que eu faço, né, isso na sala de aula? Então, a gente pode entender as intervenções de duas formas. Uma intervenção pode ser uma boa pergunta que você faça para o seu aluno. Ele tá lá fazendo atividade, aí você pergunta, mas por que é isso daqui? Tá? E não isso. Então, você tem que saber a hora de perguntar e como você vai perguntar. Boas perguntas, é uma forma de intervenção. Outra forma de intervenção é você preparar uma boa situação de aprendizagem, tá? Estratégica, né? Olha, hoje eu quero saber como é que essas crianças então, vamos lá, vamos pegar o pré-silábico, né? Eu quero saber se a minha criança, os pré-silábicos aqui, se eles estão ajustando, né? O sonoro com o escrito. Então, eu quero saber. Por que eu quero saber? Porque eles precisam descobrir que a escrita representa a fala. Tá? Então, eles precisam descobrir isso. E como é que eles vão descobrir isso? Eles vão ajustar lá no textinho de memória, que eles já têm de memória, eles vão cantar, vão passar dedinho embaixo, eu quero ver como é que tá saindo esse ajuste, tá? Então, é uma forma, ó, já planejei tudo, é uma boa situação de aprendizagem estratégica, porque eu quero saber como tá fazendo o ajuste do falado com o escrito, tá bom? Essa é uma boa situação de aprendizagem, é uma intervenção, tá bom? E a outra, como eu já disse, são as perguntas, as boas perguntas que a gente faz na hora do desenvolvimento da atividade, tá bom? Gente, olha o que eu percebi em mim mesma. O que eu percebi? Que no decorrer, né, dos anos aí, trabalhando, alfabetizando, a gente tendo os mesmos, como que eu vou dizer, os mesmos casos, né? Porque muita coisa... Na hora de alfabetizar, ela se repete. É aí que a sua experiência se fortalece. Ah, eu já vi um aluno no ano passado, ele fez isso. Aí você pensa, mas o que eu fiz com aquele aluno no ano passado? Ah, eu fiz aquilo lá. Você faz com esse. Ah, é o mesmo caso, então você dá o mesmo remédio. Aí você vê, tá? Geralmente dá certo, tá bom? As crianças são diferentes, mas tem coisas que são iguais, né? Então, aquela situação é muito parecida, muito semelhante com o que você já viu. Então, se aplica a resolução que você usou para o outro. Tá? Isso vai fortalecendo o seu fazer docente, vai fortalecendo a sua experiência, tá bom? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Que um tempo atrás, isso que eu quero dizer, um tempo atrás,
Quando a criança, ela se mostrava ali numa situação, eu falava, nossa, e agora? O que eu vou perguntar para essa criança? O que eu faço agora, aqui, agora? Que ela tá fazendo desse jeito. Então eu ficava assim, meio... Não sabia como perguntar, não sabia como intervir, o que falar, não sabia, tá? Aí a gente vai o quê? A gente vai aprendendo, né? Aos poucos aprender. Hoje, gente, é assim, a criança, tô lá com a minha criança, com o meu aluno que não está alfabético ainda. Ele tá no processo. Ele tem uma atitude ali. Eu já sei, é quase que automático, eu já sei como falar pra ele. Mas por quê que é isso aqui? Por que você acha que é essa? Ah, eu acho que é essa porque começa com P. Ah, mas a outra também começa com P. Só tem uma certa. E agora? Qual que você acha que é? Entende? Então, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, que essas boas perguntas, nós vamos formando repertório com a nossa experiência, que a coisa parece que vai sendo automática, você já sabe que pergunta você vai fazer, porque parece um jogo de xadrez. A criança faz um movimento, você vem com outro. Ela faz outro movimento, você vem com outro. Você vai ali, você vai não encurralando, né, a criança, mas você vai fazendo ela cada vez mais pensar. E aí, logicamente, né, as suas perguntas têm que fazer com que ela chegue aonde é possível para ela, né? Você vai tendo isso, tá? Esse feeling, né? Você vai tendo, tá? Só que também quero dizer, gente, que vocês não precisam, né, chegar nos 15 anos de sala, de alfabetização, para ter isso que eu tenho hoje. Porque hoje nós temos outros recursos, tá bom? Nós temos outros recursos para isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. É o seguinte, ó. Eu coloquei, explanei aqui para vocês, mostrei os 4 fundamentos que eu considero importantes para sermos eficientes na hora de alfabetizar, certo? Ótimo. Se você, fiquei com dúvida nisso, isso para mim é um pouco confuso ainda, não tenho clareza nisso daqui, tá? Eu tenho o meu canal no YouTube, que tem bastante vídeos, eu só trato de alfabetização. Tem bastante conteúdo bom, porque eu zelo por isso lá, tá? Tem bastante conteúdo bom, você pode vasculhar, sabe? Vai lá e faz como que o pessoal fala. Lá, igual a gente faz no Netflix, né? Vai lá, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Então, vai lá e fica à vontade. Olha, fica à vontade lá. Tem bastante conteúdo bom, tá? Que vai te ajudar também nessas questões na hora de alfabetizar. E também eu tenho a versão paga, tá? A versão paga daqueles que querem se aprofundar mais no sistema de escrita e nessas questões que eu abordei hoje aqui na live. Tem a versão paga. Mas o que é essa versão paga, Ana? Eu estou com um programa, ele vai sair em julho, tá? Ele vai sair em julho. Já tô assim, aí, pulverizando, né? As notícias, mas em julho, é definitivo, em julho ele sai esse programa, que é um desafio, 21 dias alfabetar. Então, o que é esse meu programa? São 21 dias, como o próprio nome diz, que nós vamos... quem estiver comigo, quem quiser, né, aprofundar no sistema de escrita, quer aprender mais. 21 dias de desafios de estudo sobre o sistema de escrita e essas questões, tá bom? Então, fica aqui o meu... eu disse pra vocês que ia apontar um caminho, não é? Então, é esse meu caminho aqui, tá? Eu tenho o YouTube lá, que vocês podem ficar à vontade. Tem meu perfil aqui no Instagram também, que tem bastante conteúdo que eu faço questão de pôr, de tratar, mas uma forma mais profunda é no YouTube. E se você quiser ainda, né, estar comigo,
de maneira também profunda sobre o sistema de escrita é no programa Desafio 21 Dias Alfabetar, tá bom? Que eu vou trato das questões do sistema de escrita e dessas questões que nós falamos aqui também, certo? Em 21 dias, tá? Em 21 dias. Se você se interessou, não, quero ver como é que vai ser, eu tô com muita dúvida, tá? Algumas questões estão confusas para mim e eu quero participar. Então, você vai lá no meu perfil, né? No meu perfil no Instagram, lá na bio, melhor dizendo, na bio tem um link. Você vai no link lá, tem como você entrar na lista VIP, já deixar seus dados lá, que quem estiver na lista VIP vai ter as suas compensações, já tô preparando já os bônus, tá bom? Bem legal, vai ter as suas compensações e serão os primeiros, né? Serem avisados sobre as novidades, tá bom? Então, vai sair o desafio 21 dias alfabetar. Já estou com a lista VIP lá disponível na bio. E você que, não, eu preciso saber disso para tornar o meu trabalho mais eficiente. Então, vem comigo, que eu tô lá te esperando em julho para nós fazermos esse percurso de 21 dias, certo? Alfabetar, que é alfabetizar, viu, gente? Certo? Bom, gente, o meu recado era esse aqui. Espero que vocês tenham gostado e mais que gostado, né? Tenham ajudado, colaborado aí com a prática docente de vocês. E quero ver vocês lá no YouTube, lá no meu canal. Quero ver vocês nas outras lives, tá bom? Não vamos nos deixar sozinhas, né? Vamos aí formar uma comunidade de professoras, né, alfabetizadoras, eficientes, porque nós queremos ser isso cada dia mais, né? Eficientes no nosso fazer pedagógico. E é bom para nós e melhor ainda para os nossos alunos, não é mesmo? Então, obrigada por você que esteve aqui, ó, Jande Fofa, a Sueli, a Gi, que passaram por aqui, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento e para você também, ó, que vai assistir aí depois, vai ficar gravada essa live também, certo? Então, tchau, gente, foi um prazer de novo, reestreando, né, as lives. Gostei muito. Vamos manter esse compromisso aí, vou ver se eu consigo manter o compromisso. Liliane, boa noite. Ó, finalzinho, mas vai ficar gravada a live, se você quiser aí pegar os melhores momentos, vai ficar gravada, tá bom? E o que eu ia dizer mais, gente? Acho que é só isso mesmo. Ah, então, gostei muito de retornar a fazer as lives. Ah, chegou, Liliane. Mas fala pra mim, de onde você fala? De que lugar do Brasil você fala? Então, gente, vou tentar... Nossa, que legal! De Brasília! Que legal! Eu sou... Sabe de onde que eu sou, Liliane? Eu sou do estado de São Paulo, Iacanga. Um pouquinho longe. Lorena também entrou agora. Meninas, estou encerrando a live, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Então, que legal! Ai, a Thay, ótima, ótima. Ótima, olha, a Thay foi a minha, assim, como que eu posso dizer pra você? A Thay me abriu as portas, tá? Foi uma delícia, nossa, melhor caminho que eu podia conhecer primeiro foi a Thay, é isso aí. Muito boa. Então, gente, ó, vai ficar gravada, vocês assistem lá, tá? Assistem lá e vamos... Sim, sim, é luz mesmo, aquela menina lá é luz mesmo, adorei conhecê-la e foi o que me abriu as portas, foi a Thay. Foi mesmo.
deixa eu aqui, vamos lá, vamos finalizar a fala. Vai ficar gravada a live, já falei umas 30 vezes isso, que ela vai ficar gravada, tá bom? E eu espero, gente, assim, ser mais frequente nas lives, né? Porque pra ajustar uma live na semana, assim, é meio correria. Então, o que vocês podem fazer também? Podem deixar lá pra mim no direct, né? O dia que fica melhor de fazer a live na semana e o horário. Então, eu escolho um determinado dia na semana e um horário, mas aí talvez o pessoal não dá muito pro pessoal participar, né? Então, deixa lá sua sugestão no direct que vai me ajudar muito também. Certo? Combinado? Meninas, fiquem com Deus e até o próximo encontro, que não vai ser mais assim tão longo, né? Depois de 6 meses quase. Tá bom? Então, um beijão, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.